Uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha vida foi ser confundido com uma mulher. Eu estava de costas, eu tinha um cabelo muito comprido, eu era bem mirrado, pálido e voz fina. E aí eu fui confundido com uma mulher e um cara, acho que de um QI não muito alto, porque eu pelo menos olharia o rosto da pessoa antes de largar uma cantada. Ele foi dar em cima de mim e depois que eu virei de frente que ele viu que eu não era mulher. E aí ele pediu desculpa e foi embora. Mas ok, fui confundido com uma mulher. Isso foi uma experiência muito marcante para mim e não foi agradável. Eu era muito feminino e não tinha masculinidade. Não tinha nenhum exemplo para aprender a ser homem. Meus pais eram separados, meu pai vivia viajando. Minha mãe era super protetora e não deixava o meu padrasto se envolver na minha criação de forma alguma. Eu basicamente quase nem ouvia ele falar. Ele praticamente não se dirigia a mim, porque minha mãe não deixava. Era ela que se reportava a mim. Porém, aos 7 anos de idade, minha mãe, com medo de eu ser muito pequeno, muito pálido, muito magro e, obviamente, muito feminino, era menor ainda meu porte e minha postura, ela tinha medo de que eu apanhasse na escola das outras crianças. Então, aos 7 anos, ela me botou numa luta. O que ela encontrou ali perto da casa que eu morava com ela foi taekwondo. Então eu comecei a treinar taekwondo. Infelizmente, eu era muito preguiçoso e vagabundo, então eu basicamente só fingia treinar. Eu ia pro treino e depois que minha mãe ia embora, eu sentava no canto do tatame depois de 2, 3 exercícios, dizia que estava cansado e ficava sentado assistindo o resto da aula inteira. Só levantava na hora que ele liberava para as crianças ali brincar. E aí eu brincava com as outras crianças. E além disso, além de eu ser muito preguiçoso e não treinar direito, eu morria de medo de lutar. Tanto que uma vez, em um dos exames de faixa que eu fiz, o mestre, porque o meu professor ele era só instrutor, ele era faixa preta de primeiro grau, e para ser mestre, para poder avaliar os exames, tem que ser 4º grau da faixa preta para cima. Então, o mestre que avaliava os exames. Então, tinha que ir em outro lugar, em outra academia, onde tinha um mestre para poder avaliar o exame. E teve um exame em que, basicamente, no taekwondo, tem a parte de fazer os chutes do taekwondo, da tua faixa, as técnicas de defesa, o ponce da faixa, que é uma coreografia de luta contra inimigos imaginários, com algumas sequências de golpes e defesas específicos, e uma luta com alguma outra pessoa de idade, graduação, tamanho e peso parecido. E após os 16 anos também tem o quebramento de tábua, que tu tem que usar algum golpe da tua faixa para poder quebrar uma tábua de madeira. Como eu era pequeno, eu ainda não fazia essa parte, então eu tinha até a luta. E numa das lutas, basicamente, eu, naquele medo estranho, eu fiquei a luta inteira só recuando e fugindo dos golpes, e eu não acertei nenhum golpe. Aí o mestre, ele parou a minha luta, parou o exame, e ele falou que ele ia me rodar, que é uma coisa que eu nunca tinha visto alguém rodar, se eu não lutasse, porque pela minha luta ele não sabia se eu sabia lutar, porque ele não viu eu dar nenhum golpe, ele só viu eu fugir. Eu era muito medroso nesse nível. E aí depois, claro, criei um pouco de coragem, dei alguns golpes no ar e passei de exame. Mas foi triste. Entretanto, de vez em quando eu assistia filmes com meu padrasto. E o meu padrasto, na infância, ele lutava Kung Fu. E ele era fissurado por artes marciais e pelos filmes de Kung Fu e de samurais e de monges. E aí eu assistia os filmes de artes marciais com ele e eu ficava fissurado. Ele era fissurado pelos monges e eu também fiquei. E aí, por causa disso, depois de um tempo, eu comecei a levar a luta um pouco mais a sério e aproveitar mais o que o taekwondo tinha para me oferecer. E aí, eu vou dizer basicamente que a luta mudou minha vida e acrescentou muitas coisas na minha vida. E eu vou dizer para ti o que mudou, porque ela vai mudar a mesma coisa na tua vida. Vou pegar meu roteiro aqui para eu poder ler, porque é uma lista de coisas.
Primeira coisa, respeito. As artes marciais, elas têm muitas coisas em comum. O boxe e o taekwondo são completamente diferentes a partir do momento que o taekwondo só chuta e o boxe só dá soco. Entretanto, os dois são muito semelhantes, na mesma forma que todas as artes marciais são muito semelhantes, nos seus valores e princípios. Então, com as lutas, eu aprendi a ter respeito. Respeito pelo professor, respeito na hierarquia. Respeito por aquele que está acima de mim na hierarquia. Isso é muito importante. Respeito pelo meu adversário, respeito por aquele que está abaixo de mim na hierarquia também. Eu aprendi a ter respeito, eu aprendi a ter disciplina, eu aprendi a ter resiliência, eu aprendi a ter força, capacidade de lidar com desconforto, autocontrole, senso de hierarquia. Além disso, de todos esses valores que são lindos que as artes marciais ensinam. Então, cara, se tu sente que tu precisa desenvolver mais virtudes para se tornar uma pessoa melhor, um homem mais bom, de ser uma boa pessoa, as artes marciais vão te levar para esse caminho. Além disso, elas têm dois benefícios intrínsecos de praticamente todas as artes marciais, que é a defesa pessoal. Mesmo que uma certa arte marcial não seja tão útil para a defesa pessoal isolada, ainda assim, tu vai se sentir mais confiante por tu saber como é que dá um soco direito, por tu saber como é que dá um chute direito, por tu saber como é que joga uma pessoa no chão, como é que bate em alguém, como é que se defende de um golpe. Cara, isso te deixa mais confiante e só a confiança já evita mais lutas. Já evita mais brigas, no caso. Então, além de todos esses valores que ela vai te proporcionar, e se, por exemplo, tu tem um filho, a melhor coisa que tu pode fazer por ele é botar ele para lutar. Porque ele vai crescer aprendendo todos esses valores. E isso é muito importante para a formação do caráter. Além disso, vai te dar o benefício da defesa pessoal e todos os benefícios de fazer um exercício físico. Porque nas artes marciais, tu vai fazer alongamentos, tu vai fazer aquecimento, cardio, tu vai fazer exercícios isométricos. Todo treino de luta tem flexão, tem agachamento, tem um abdominal, algum tipo de exercício que vai fortalecer o corpo. Tem algum alongamento, tem algum cardio. O boxe, por exemplo, pula corda, cara, que é um cardio excelente. Então, tem todos os benefícios da atividade física, tem o benefício da defesa pessoal e tem todos os benefícios da criação de valores que as artes marciais carregam como princípios. Por isso que a luta é altamente formativa. E eu não falo da boca para fora, porque nesse momento eu estou fazendo 3 lutas. Eu voltei a treinar taekwondo e eu comecei a treinar outras 2 artes marciais, que é jiu-jitsu e kickboxing. O kickboxing ele é um pouco semelhante com o Muay Thai, que eu acho que essa junção de jiu-jitsu brasileiro, né? Porque no Brasil é só jiu-jitsu, mas nos outros lugares do mundo é o jiu-jitsu brasileiro, que é uma das artes marciais mais populares hoje em dia no mundo. O jiu-jitsu e o kickboxing ou Muay Thai, para mim eu não diferencio tanto os dois. Eu acho que é a melhor combinação possível para defesa pessoal. Por quê? No taekwondo, por exemplo, eu aprendo só a chutar. Agora, no kickboxing e no Muay Thai, eu vou aprender a chutar e soquear. Então, eu vou aprender a me defender de um chute e a dar um chute. A me defender de um soco e a dar um soco. A usar joelhos, não consigo mostrar aqui, e cotovelos. E no jiu-jitsu, eu vou aprender a jogar uma pessoa no chão, a cair no chão direito sem machucar caso eu seja arremessado no chão, a imobilizar uma pessoa e a quebrar um membro. No jiu-jitsu tem as finalizações, que é basicamente tu quebrar um pé, uma mão, um braço, uma perna, ou enforcar alguém. Cara, se alguém te agarrar, tu sabe o que fazer. Se alguém te jogar no chão, tu sabe o que fazer. Se alguém bater em ti, tu sabe o que fazer. Se tu precisa bater, tu sabe o que fazer. Se tu precisa agarrar o cara, tu sabe o que fazer. Se tu precisa imobilizar ele, tu sabe o que fazer. Então, juntando o conhecimento dos dois, eu acho que é o mais útil para a defesa pessoal. Tanto que é basicamente esse o conjuntinho
obrigatório de conhecimentos para poder lutar num UFC, um MMA da vida. E em breve eu vou me mudar para mais perto da academia que eu treino as artes marciais, então eu vou começar a treinar com maior frequência ainda de treinos na semana. A luta mudou minha vida, ela é altamente formativa. Se tu tem qualquer objetivo de se tornar mais homem, ou um homem melhor, um homem mais bom, com homem melhor é porque mais bom parece que eu tô falando melhor errado, né? Mas com homem melhor eu quero dizer melhor em ser homem, ou seja, nos atributos mais masculinos, que são basicamente força, coragem, virtudes e maestria. Basicamente esses 4 aqui juntam o que é ser um homem melhor. E ser um homem bom é basicamente o foco no desenvolvimento das virtudes morais e éticas. Moral e ética é a mesma palavra, só tem origens de línguas diferentes. Então, se tu tem esses objetivos, a luta realmente vai mudar a tua vida. Por isso eu recomendo que tu comece a lutar logo, porque isso realmente vai mudar a tua vida e vai ser... Cara, luta é que nem investimentos. Nunca alguém se arrepende de ter começado, o arrependimento é sempre de não ter começado antes. Se tu começou a investir agora, tu vai se arrepender de não ter começado a investir antes, porque tu teria mais dinheiro hoje. Se tu começar a luta agora, teu arrependimento vai ser só de não ter começado mais cedo. Eu gostaria de poder ter começado essas outras lutas mais cedo na vida. Então comece a lutar, porque isso realmente vai fazer a diferença na tua vida. E se tu quer participar de uma comunidade, tu já vai ter, de certa forma, uma comunidade de homens ao teu redor ao entrar numa academia de artes marciais. Mas se quer participar de uma comunidade de homens que busca não só a luta, mas outros objetivos, como, por exemplo, ser mais inteligente, ficar rico, construir família, esse tipo de coisa, eu tenho uma comunidade só de homens que busca esses objetivos também. E aí é só tu clicar no link aqui da descrição para poder participar dessa comunidade. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo e comece a lutar.